Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é um inscrito, compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: Sinais proféticos revelam o fim dos tempos. A volta de Jesus, o arrebatamento e a tribulação. No relógio de Deus já é quase meia-noite. O momento da volta de Jesus a buscar sua noiva, fechar a porta do Evangelho e dar início à tribulação. Você tem se preparado? Ainda há tempo. Nesses últimos dias que precedem o fim da Igreja de Cristo na Terra, devemos estar alertas diante do agravamento das catástrofes naturais e do agravamento das crises sociais, militares, econômicas, políticas e morais que desestabilizarão não somente o mundo, como também a muitos que já haviam se convertido à fé verdadeira de Jesus Cristo. Tempos difíceis, marcados por acontecimentos trágicos que se superam a cada dia e ameaçam intimidar a todos com o terror gerado pelos sentimentos de desespero, incerteza e falta de esperança em relação ao futuro. Mas aqueles que perseverarem na fé em Cristo até o fim, ou seja, até o momento do arrebatamento, serão recompensados regiamente pelas promessas de Jesus. Por guardarem a palavra de Deus contida no Evangelho, serão livres da ira vindoura e da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Portanto, crentes, que ninguém tome a sua coroa, que o identifique como Filho de Deus por Jesus Cristo. Apocalipse 3:10-11. E, para nos guiar em meio aos acontecimentos dos últimos dias, Cristo nos deixou sinais proféticos que marcariam os eventos relativos ao fim dos tempos e os acontecimentos que se reservam para muito em breve. Sabendo-os, temos a condição de nos preparar, repensando prioridades e abrindo o coração para tudo quanto Deus nos preparou, enviando seu Filho para, através da sua morte, pagar e apagar nossas dívidas, para que possamos receber vida espiritual frutífera que nos conduz à salvação e à vida eterna. Vamos conhecer os sinais da chegada do Apocalipse de Jesus Cristo. Sinais que precedem o arrebatamento. Ainda nos dias de Jesus, seus apóstolos, ouvindo suas pregações, pediram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:3. Respondendo, Jesus passa a descrever-lhes os sinais que haveriam de marcar nosso tempo como os últimos dias e tempo do fim é o Apocalipse previamente resumido por Jesus Cristo. Jesus Cristo começa descrevendo o tempo do princípio das dores no mundo, depois registra o tempo das dores na igreja e, finalmente, revela aos apóstolos como virá o fim. Tudo isso está no livro de Mateus 24, e sua compreensão permite a todos, tanto crentes como descrentes, que se preparem para sua volta iminente e escapem da tribulação, se constatarmos no mundo e dentro das igrejas a ocorrência dos seguintes eventos. O princípio das dores no mundo. A operação do erro produzindo equívoco e engano. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Engano aqui são risco de sermos redirecionados para fora do Evangelho através de falsas doutrinas e ensinamentos e comportamentos antibíblicos. Até as Bíblias hoje impressas estão lentamente sendo adulteradas, para agradar ao gosto das mais variadas tendências denominacionais e religiosas. Até mesmo o cantor do estilo rap americano Kanye West mandou imprimir Bíblias, trocando Jeová e Jesus pela expressão assim diz Kanye West. Então, muito cuidado com Bíblias moderninhas. Prefira sempre as tradicionais versões João Ferreira de Almeida ACF ou Revista e Corrigida. Fuja das produções particulares produzidas por denominações. Elas contêm adulterações que visam a respaldar a base de sua fé denominacional, produzindo distorções que Deus já prometeu de largo tempo punição exemplar para aqueles que alteram o conteúdo da Bíblia, seja aumentando seja diminuindo o que ele disse. Falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus para salvar. Muitos se dizem ungidos hoje, mas não buscam a salvação dos irmãos, mas sim a fama e a fortuna que o Evangelho pode proporcionar. Então, cautela com homens e suas denominações. Guerras e rumores de guerras. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24:6. Mas devemos lembrar que as guerras não são sinal do fim. Até o fim haverá guerras. Guerras são uma constante na humanidade, pela influência do espírito das trevas, que tira a paz dos homens.
Somente Jesus pode nos restaurar a verdadeira paz e nos livrar das iras e contendas que dizimam os homens. A palavra de Deus apenas nos diz que, no fim dos tempos continuará havendo guerras, pois a aparente evolução humana só ocorre no campo tecnológico e científico. O homem, sem Jesus Cristo, jamais encontrará a paz. Os governos humanos receberam de Deus a tão sonhada liberdade para guiar seus próprios caminhos, mas têm fracassado. Guerras são a prova do fracasso humano quando rejeitaram a Cristo e escolheram dar liberdade ao assassino e criminoso. Estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 17 a 22 e do 24 a 26. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. Fomes, pestes, terremotos. Mateus 24, 7 e 8. Esses três últimos sinais finalizam o que Jesus chamou de o princípio das dores no mundo, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 8. Lembre-se que Jesus, em relação aos sinais que marcam o princípio das dores, sempre acrescentava a observação: mas não é o fim. Então, a presença dos sinais relativos ao princípio das dores, não são, por si só, elementos para concluir que o fim chegou. Contudo, o fim estaria mais próximo à medida que chegassem outros sinais que Jesus estava por revelar. E mais próximo ainda estaríamos do fim quando os sinais evoluíssem para dentro das igrejas e comunidades cristãs, como veremos a seguir. O tempo das dores nas igrejas. Há muitos anos que já se podem ver os sinais do princípio das dores presentes no mundo. Mas agora, em nossos dias, devemos notar que também já estão presentes os sinais do tempo das dores na igreja aqui, somados aos sinais anteriores. Tem o poder de abrir os olhos para entendermos que já estamos muito próximos do arrebatamento. Veja, agora, como os sinais que marcam o tempo das dores na igreja também já estão presentes no meio cristão evangélico. O tempo das dores nos sinais presentes dentro das igrejas e comunidades cristãs. Logo após elencar os sinais do princípio de dores, já presentes no mundo, Cristo nos revela os sinais que estariam e já estão presentes dentro das igrejas que se dizem de Jesus, entre os próprios crentes, promovendo tormento e discórdia entre aqueles que, com sinceridade ou não, professam seguir o Evangelho. É o tempo das dores agora dentro das igrejas. Desprezo, oposição e guerra espiritual velados contra os crentes fiéis dentro das igrejas. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Nesse tempo, apenas o crente politicamente correto escapará. O crente social, politicamente correto, ecumênico, em cima do muro, já está agradando a Satanás. Mas os crentes que querem viver piamente sofrerão discriminação até mesmo dentro de suas denominações e comunidades. Isso acontecerá porque o diabo trava, desde o princípio, um combate exclusivo contra aqueles que revelam sinceridade, ao guardarem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Por esse motivo o diabo os torna alvos de seu ódio e ira. Para atingi-los, passa a usar os crentes enganados, fracos, caídos e adormecidos para atormentar e matar a fé nos corações dos verdadeiramente fiéis. Ao tentar matar a fé em nossos corações com oposição ameaçadora e constante, o diabo conseguirá fazer com que muitos se calem e esfriem no amor e nas obras. Escândalos, apostasias e iniquidades nas igrejas colocarão o ódio onde deveria reinar o amor. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24, 10 a 12.
Entenda, nesses dias estes sinais estarão presentes dentro dos rebanhos cristãos e haverá entre os crentes escândalos de toda a sorte que se traduzirão em adultérios, prostituição, ladroices dentro das igrejas, maus testemunhos. Traições entre os irmãos causarão aborrecimento e ódio, gerando intrigas e obras más. Falsos profetas farão do evangelho ferramenta de comércio, fonte de enriquecimento pessoal e manipulação política, escravizando o rebanho pela introdução de heresias de perdição, fazendo os crentes negarem a Cristo ou abraçarem suas falsas doutrinas. A iniquidade estará presente nas obras dos crentes, deixando claro que conhecem o certo mas escolhem fazer o errado que melhor os beneficia, ou seja, sabem mas não praticam, e isso contribuirá para a frieza no amor entre os irmãos. A fornalha da aflição dos últimos dias decidirá quais serão arrebatados. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Jesus aconselha prudência após enumerar os sinais do princípio das dores e do tempo das dores que antecedem a sua volta. Ao vermos esses mesmos sinais presentes no mundo e no meio de nossas comunidades cristãs, devemos entender que, apesar de tantos maus exemplos de queda espiritual, devemos permanecer firmes e constantes na prática do Evangelho e, se perseverarmos até o fim, seremos salvos por Jesus no dia do arrebatamento, escapando ao tempo da tribulação. Afinal, todo o mal presente entre os crentes também tem o propósito e a permissão dele para provar a cada um de nós. Cristo permitiu passarmos pela fornalha da aflição dos últimos dias, para que sejam revelados aqueles que serão os escolhidos e que farão parte da noiva de Cristo, os quais, vitoriosos, integrarão o corpo de Cristo, que será livre, pelo arrebatamento, da fornalha chamada tempo da tribulação, como foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Afinal, a tribulação não é destinada à igreja de Cristo, mas a todos que praticam a iniquidade. Evangelho chegando a todas as nações, o fim está mais próximo. Para que a tribulação e a grande tribulação possam ter início, o Evangelho deverá alcançar todas as nações, o mundo inteiro. É vontade de Deus, para que todos tenham a chance de arrependimento e mudança de vida, de caráter, de obras, pelo novo nascimento. Hoje, devido à variedade imensa de mídias e meios de comunicações, o Evangelho se alastra com grande velocidade, abreviando rapidamente o tempo de preparação que nos resta para a volta de Jesus. À medida que o Evangelho alcança as nações, se aproxima a chegada da tribulação. Em Mateus 24:14, Jesus revela que, ao mesmo tempo em que estarão presentes os sinais do princípio de dores no mundo e os sinais do tempo de dores dentro das igrejas, o Evangelho também estará alcançando todas as nações e gritando aos nossos ouvidos: o fim está chegando. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Por isso, irmãos, orem, vigiem, pois o noivo cedo virá e não tardará mais. Quer saber quando Jesus voltará? Olhe para o relógio de Deus. A Bíblia anuncia quando Jesus voltará. Sim, avisa. Mas não devemos esperar saber o dia e a hora em que isso acontecerá. Podemos saber o tempo de sua volta tentando para os sinais que, como vimos acima, Ele mesmo nos deixou, passo a passo. Esses sinais nos permitirão ver, no relógio de Deus, que Jesus voltará à meia-noite, no exato momento em que os ponteiros indicadores apontarem para a escuridão total cobrindo os povos. Mesmo com o Evangelho atingindo todas as nações, não haverá mais salvação e transformação interior nos homens, mas sim maior condenação, tendo em vista que ouviram a verdade e a rejeitaram. Predominará, no mundo, a superficialidade do que a Bíblia chama de religiosidades vãs, mentiras propaladas por falsas religiões que jamais poderão produzir transformação, salvação ou renascimento em quem quer que seja. Algumas pessoas e mesmo países resistem tão ferrenhamente à evangelização, que sabem até mesmo o conteúdo da Bíblia Sagrada, mas a conhecem para poder contradizê-la. Ora, conhecer a Bíblia para melhor combatê-la é se autocondenar. Essa é a condição de muitos em nossos dias, ao buscarem na própria Bíblia o respaldo para serem contra a fé em Cristo. Jesus está às portas. O relógio de Deus e os sinais indicadores da escuridão espiritual cegando os povos. Vivemos quase no momento iminente da volta de Jesus. Exortação final à igreja: sair-lhe ao encontro. A volta de Jesus marcará a chegada definitiva do fim dos tempos e o início da tribulação. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mateus 25:6.
A expressão meia-noite é usada para representar a escuridão espiritual cobrindo os povos no momento iminente volta de Jesus. O Evangelho terminará em breve o seu trabalho, mas ainda que tenha alcançado o mundo, não atingirá seu objetivo de transformar os corações. Ao contrário, o mundo estará vivendo o momento da maior e mais completa rejeição ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. E, para melhor identificar esse momento, é que as Escrituras se valem da expressão meia-noite. Sinalizar o momento em que a escuridão espiritual cobrirá todos os povos, deve ser para nós, crentes, o último aviso. Portanto, o alastramento do Evangelho seguido pelo respectivo esfriamento da fé determinarão a volta de Cristo. A volta de Jesus se seguirá imediatamente após esse momento de aparente vitória das trevas sobre a luz do Evangelho. E pelo versículo acima somos exortados a nos preparar para a volta do esposo da igreja, Jesus, perseverando constantemente no caminho para encontrá-lo em oração e santificação. Como será o dia do arrebatamento? O dia do arrebatamento será como nos dias de Noé. Ao contrário do que muitos possam pensar, o dia do arrebatamento será um dia como outro qualquer. Como disse Jesus, estarão comendo, bebendo, casando, trabalhando, festejando até que, como nos dias de Noé, entraram na arca e, somente então, é que os céus se escureceram e a chuva da inundação começou, selando com o castigo do dilúvio os avisos que o profeta por tanto tempo havia anunciado. A diferença será que nós, crentes, estaremos plenamente conscientes de que a mais completa degeneração e corrupção tomou conta do mundo, dos governos e das igrejas. A loucura dominará os povos e suas lideranças. E começando a se aniquilar e o caos dominará. Chegará o momento em que veremos o mundo como um grande palco armado, pronto e clamando pela vinda de um Salvador. Como rejeitaram a Cristo, o único Salvador que receberão será o Anticristo, pretenso Salvador do mundo. Mas os crentes, no dia do arrebatamento, estarão lá, dentro da arca de Jesus, orando, vigiando e exortando uns aos outros, aguardando que ele feche a porta, não mais da arca de Noé, mas a porta do Evangelho. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:7-16. A Igreja de Jesus, selada dentro da arca da aliança do Evangelho, será, enfim, transportada ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O arrebatamento ocorrerá na primeira vinda de Jesus nos ares e será visível somente para a igreja. A primeira volta do Senhor Jesus será nos ares e só poderá ser vista pelos escolhidos que serão arrebatados. Somente os escolhidos de Jesus Cristo ouvirão o som da trombeta, que anunciará o fim da igreja dos gentios e o início dos 7 anos da tribulação, e serão silenciosamente transportados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Enquanto a tribulação na terra trará o governo do Anticristo e o derramamento das pragas e tragédias sentenciadas por Deus e descritas no livro de Apocalipse, a noiva, agora arrebatada ao encontro de Jesus, participará de 7 anos de festa no céu, em companhia dos eleitos do Antigo Testamento, Igreja Judaica e dos crentes gentios do Novo Testamento. Sinais após o arrebatamento da igreja: a entrada da tribulação trazendo catástrofes nunca vistas. Com o arrebatamento da igreja e sua entrada para a segurança da Arca da Aliança terá início, simultaneamente, um tempo tenebroso, de grande tempestade e ira de Deus sendo derramada sobre a terra e seus habitantes, sinalizando o fim do tempo da graça salvadora, consequência da rejeição à aliança salvadora de Cristo através do Evangelho. Contudo, a tribulação será, por definição, não somente o tempo do derramamento da ira de Deus, mas também a última chance de se escapar da condenação eterna pela rejeição à marca da besta e ao anticristo. Tudo isso é parte do pacote de castigos inserido na sentença divina descrita no livro selado com 7 selos Apocalipse 5:5 que Jesus Cristo abriu ao chegar vitorioso ao céu. As catástrofes que se seguirão, com tragédias maximizadas e generalizadas, deixarão claro que o fim dos tempos chegou para selar o destino dos rebeldes e dar a última oportunidade aos que estavam indecisos. O diabo lançado na terra tendo grande ira. Nesse dia do arrebatamento, o próprio diabo, agora expulso do céu, estará em grande ira, sabendo que somente 7 anos o separam da volta gloriosa de Jesus, quando será aprisionado por 1000 anos durante o reino de Cristo sobre a terra, para mostrar aos sobreviventes que escaparem da marca da besta e aos 144 mil israelitas, 1000 anos de paz sem a presença do espírito maligno, imundo e rebelde de Satanás a influenciar e direcionar os rumos e comportamentos da humanidade.
No milênio, terão tempo, paz e tranquilidade suficientes para aprender qual é a maravilhosa e amorosa vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Muitos odiarão esse tempo, porque o tempo a ciência, da tecnologia, do conforto, terá ficado definitivamente para trás. Esse aparente retrocesso será, contudo, o plano de Deus para reconduzir o homem à simplicidade, e ensiná-lo a amar a Deus e ao próximo e até a si mesmo, evidenciando as coisas que realmente são valorosas, como respeito ao próximo, bondade, benignidade, paciência, longanimidade, como ser salvo durante a tribulação. Haverá chance de salvação durante a tribulação? Sim, mas ela não será mais pelo sangue do Cordeiro de Deus, mas sim pelo seu próprio sangue. Para aqueles que estavam indecisos, que não se converteram no tempo da pregação do Evangelho e não provaram o novo nascimento, ou para aqueles que eram incrédulos, descrentes ou mesmo crentes que não atingiram um patamar de santidade para subir no arrebatamento, só restará uma chance para a salvação: rejeitar a marca da besta. 666. Confessando Jesus Cristo como seu Salvador e sofrendo todas as consequências resultantes dessa escolha, mesmo o martírio perante os exércitos do Anticristo. E, se escaparem as forças do Anticristo, com certeza não terão como comprar alimentos para subsistência sem receber a marca da besta. Não haverá saída, a não ser aceitar Jesus Cristo como Salvador e rejeitar ao Anticristo e sua marca, sofrendo as consequências que advirão. Realmente, olhando para esse quadro, ficamos perplexos ao ver tantos crentes perdendo a firmeza na fé, e incrédulos rejeitando sequer ouvir a palavra da salvação. Realmente, só quando vemos tamanha rejeição a Jesus é que podemos entender que a tribulação é uma sentença justa. Afinal, o que foi que Deus não fez pelos homens? E, se você pensa ter uma resposta que seja essa pergunta, lamente se você está completamente cego e perdido. Sinais para o período da tribulação. Ao ser expulso do céu, o diabo chegará à terra com grande ira, a qual será canalizada para o engano. Ele trabalhará, como nunca, para tentar impedir a fé em Jesus e nas revelações da Bíblia Sagrada, cuja palavra tem o poder para desmascará-lo em todos os seus intentos. Por isso, tornará ilegal a Bíblia Sagrada e a fé em Jesus Cristo, mas exaltará a falsa Igreja Mundial Ecumênica, que já está sendo secretamente preparada para adorá-lo, implantando obrigatoriamente a marca 666 em seus seguidores e condenando à morte ainda que indiretamente aqueles que a rejeitarem. Seduzirá o mundo se apresentando como Deus, fazendo sinais e maravilhas ilusórias na tentativa de provar sua divindade, tomando como palco para suas astúcias o terceiro templo que em breve será erguido em Jerusalém. Com isso, enganará até mesmo a nação de Israel. Apocalipse 13:13. Com enganos e ilusões conquistará prestígio e também o cargo de governante mundial, mas, na metade da tribulação, após 3 anos e meio do arrebatamento, será finalmente desmascarado pelo quinto anjo que, ao derramar sua taça sobre o trono da besta, revelará que o Anticristo é um mero preposto de Satanás e não Deus. A verdade deixará os marcados pelos 666 perplexos e desestabilizará o governo mundial de Satanás. Os próprios marcados se revoltarão contra seu governante e o mundo entrará no caos. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Apocalipse 16:10. O segunda e última volta de Jesus será visível e todo olho o verá. A segunda volta de Cristo se dará ao fim da tribulação de 7 anos. Jesus chegará acompanhado dos seus santos, a igreja dos gentios, também chamada noiva de Cristo, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1:14. Apocalipse relata a volta de Jesus, agora visível a todo olho, no final da grande tribulação, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. 14. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. 15. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e eles regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira, do Deus Todo-Poderoso.
16 E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17 Vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. 18 Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. 19 Vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. 20 E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21 E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 11 a 21. O reino milenar. Fim dos 7 anos da tribulação. Satanás será preso, a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Terá início o reino milenar de Cristo. A palavra de Deus voltará a ser ensinada aos sobreviventes da tribulação. Nesse tempo falar-se-ão apenas 11 idiomas no mundo, o que nos permite avaliar a extensão da destruição que o governo do anticristo e as catástrofes causarão à humanidade. Contudo, a palavra de Deus será ainda uma vez mais rejeitada ao fim dos 1000 anos do governo de Cristo, com a libertação de Satanás. Ele sairá e congregará-se à geração milenar, infiltrando nos corações deles a rebeldia contra o reino de Cristo. Como fez no céu, como fez na terra, o fará novamente, e ao fim do milênio despertará nos homens o inconformismo com a vontade de Deus e, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 7 a 10. E depois do milênio, ao fim do milênio, Cristo volta a se assentar no trono como Deus, e inicia-se a eternidade com a ordem totalmente restabelecida no reino celestial. A paz, outrora quebrada pela rebelião de Lúcifer e seus anjos, será passado. O novo reino será composto por pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, geradas e formadas à imagem de Deus, nascidas da união da Mãe Palavra de Deus e do Pai Espírito Santo. Então, Jesus dará aos crentes o status de colunas no templo de Deus e colocará sobre ela o seu novo nome. Afinal, Jeová Senhor e Jesus Jeová Salvador são títulos, não nomes próprios a quem vencer. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Enfim, toda a glória será restaurada aos pés do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo, e estaremos reconciliados com o Criador pelas eternidades. Enquanto isso, lá naquele lago o fogo não se apaga e continuará ardendo pelas eternidades, consumindo aqueles que se constituíram fontes de pecado e rebelião contra o Criador. Arrependa-se, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo e serás salvo, escapando à tribulação. Quem tem ouvidos para ouvir os últimos recados de Deus anunciados pelas mídias, pelas catástrofes, estampados nas notícias diárias que mostram toda a degeneração e corrupção humanas elevados a um grau jamais visto. Venha para Jesus. Ele não te pede nada, porque já é dono de tudo. Sem ele nada somos. Arrependa-se. Considere o cumprimento da palavra em tudo ao nosso redor e venha para os braços do Pai, fazendo sossegar seu coração na paz de Jesus Cristo. Ainda há tempo. Aliás, haverá esperança de salvação pela graça e pelo sangue do Cordeiro de Deus até o último instante do arrebatamento, enquanto a porta do Evangelho não se fechar, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue,
antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:19-21. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.